Começa agora na TV Ondas Play. Siga-me. A mentora de LinkedIn para negócios, LinkedIn Creator, Fabiana Vaz, pergunta: seu LinkedIn está abandonado? Quer saber como transformá-lo em uma máquina de fechar negócios? Então, siga-me agora na TV Ondas Play. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Siga-me. Quero saber como é que você está. E aí, tudo bem? Para você que está chegando, para você que está acompanhando, para você que está chegando aqui agora, sou Fabiana Vaz, pintora de LinkedIn para negócios, especialista em RH, e hoje eu estou com um mega convidado no programa Siga-me. Seja bem-vindo, Richard Eiras. Obrigado, Fabi. Muito bom aí estar com você aí para poder compartilhar um pouco de conhecimento aí, trazer um pouco de clareza para o pessoal aí sobre o tema de liderança. E muito obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer poder dividir com vocês. Eu que te agradeço essa conexão forte, porque para você que está chegando aqui agora, para você que ainda não conhece o LinkedIn é a maior rede social profissional de negócios e uma rede profissional do mundo. É a rede mais conectada para que você possa, para você que tem uma empresa pequena, grande, média. Todas as empresas estão no LinkedIn, a sua ainda não está, então agora é a hora. A gente vai falar sobre isso, inclusive Richard Eiras, uma conexão que foi feita pelo LinkedIn, né, Richard? Com certeza, eu sempre falo, né, que o LinkedIn, o pessoal ainda acredita até hoje, em pleno 2023, que o LinkedIn é uma plataforma só de emprego, de currículo, né? E quem pensa assim, inclusive, está imensamente equivocado. LinkedIn é uma plataforma de conhecimento, de network e de negócios, né? Se você não está lá, por algum motivo ainda, está na hora de você pular para lá, porque lá é um bom lugar para você conhecer pessoas, para aprender com as pessoas e principalmente fazer negócios, né? E é exatamente isso, Richard. A ideia, né? Quando a gente teve a ideia de colocar um programa de TV, o primeiro programa de TV no Brasil, onde toda quarta-feira eu estou aqui trazendo um convidado que já teve alguma experiência, ou como você, que já tem aí diversos seguidores, né? Milhares de seguidores aí te acompanhando. Né? E eu sou super fã sua, admiro muito o seu trabalho, muitos conteúdos que você coloca na rede. Depois a gente vai pedir para o pessoal da TV colocar uma tarja aqui com o seu perfil do LinkedIn, né? Aliás, eu vou pedir depois para colocarem o seu perfil aqui no ar, para quem estiver aqui acompanhando a gente, já vai estar aí acompanhando o seu perfil aqui do LinkedIn, porque é exatamente isso, né? É o primeiro programa de TV aqui no Brasil, onde a gente está expandindo, né? Porque pela TV Ondas Play é a TV que pega em mais de 196 países, então a gente tem aí uma possibilidade muito grande da gente expandir e levar, né, os nossos projetos. E o LinkedIn é isso, é a rede de conexão. Como o Richard falou, se você que está chegando aqui agora ainda não tem o seu perfil do LinkedIn, mas tem aquele perfil lá que ficou largado, parado, abandonado, que você criou lá quando você foi buscar algum emprego e ele ficou lá solto, e agora você é um empresário, você é um empreendedor, é a hora de você começar a pensar de uma forma diferenciada, né? Então, Richard, quero te agradecer demais, cara. Muito bom estar com você aqui. Muito bom a gente ter essa troca, porque hoje a gente vai falar de liderança, né? E eu quero saber como, na verdade, como tudo começou. Me conta aí, né, um pouco da sua trajetória e por que o tema de liderança, que foi o tema que você construiu a sua marca pessoal, e eu quero falar sobre a importância da marca pessoal dentro de uma rede social, tá? A gente depois vai falar sobre isso. Mas por que o tema liderança? E por que você realmente construiu a sua marca com esse foco de liderança? E qual foi o motivo? Me conta aí. Legal. Assim, para quem não sabe, eu estou há mais de 27 anos aí no mundo corporativo, né? E minha carreira, inclusive, eu comecei lá na área de tecnologia. Então, a minha vida inteira eu passei dentro do mundo da tecnologia, inclusive ainda continuo nesse mundo. E eu entendi em algum momento da minha carreira que a tecnologia, para mim, sempre foi a forma de eu me conectar com as pessoas. Mas a vida inteira eu me conectei de alguma maneira. Então, a tecnologia nunca para mim foi um fim, e sim um meio de eu me conectar com as pessoas. E o tema de liderança, para mim, foi um tema que, durante toda a minha carreira, ele me trouxe muitos aprendizados. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de compartilhar aquilo que a gente aprende.
Então, para mim, o tema liderança, de forma natural, ele foi acontecendo desde muito novo, né? Hoje, talvez seja muito comum a gente olhar aí para jovens aí de 20, aí entre 20 e 25 anos, estarem em posições de liderança. Mas isso há 20 anos atrás era muito difícil. Então, com 19 para 20 anos, eu já ocupava um cargo de muita responsabilidade, um encarregado de tecnologia numa grande empresa, entendeu? Então, há 20 anos atrás, isso era uma novidade. Então, eu vi que eu tinha facilidade para isso e desde então comecei a investir muito, tá? Então, assim, uma coisa que eu sempre faço é investir em mim. Por quê? Porque o conhecimento é algo que ninguém vai te tirar nunca na sua vida. E cada vez que você investir muito mais em conhecimento para você, você vai tornar não só o seu lado profissional um lado melhor, mas o seu lado ser humano também. Então, quanto mais você investir, principalmente em autoconhecimento, que é uma coisa que eu vou falar aqui dentro do tema de liderança também, muito mais você vai crescer não só na área profissional, mas em outras áreas da sua vida. Então, o tema liderança, para mim, ele sempre foi uma coisa que eu amei, eu me descobri nesse tema, e a cada dia que passa eu aprendo mais com as pessoas, eu aprendo mais com os cursos, aprendo mais com os livros, e eu diria que é uma evolução contínua a cada dia, tá, Fabi? Nossa, Richard, que bacana, hein? Essa tua trajetória, né? Eu queria, né, dentro desse nosso bate-papo aqui, como eu te acompanho, já tem aproximadamente aí 3 anos já que eu sigo aí seus conteúdos, que eu acompanho o que você posta na rede, porque eu acho muito bacana, porque tem muitos insights, e é por isso, né, que teu perfil está carregado. A gente está conversando, está rodando teu perfil aqui na TV Ondas Play, aqui o teu perfil do LinkedIn. E eu acho que você tem uma capacidade de dar assim, muitos insights, né? Porque a gente está vivendo uma nova geração, né? A gente tem aí uma mistura de gerações. E qual é a tua visão dessa geração nova agora, que tem um pessoal muito novo, né? E que já lidera times de alta performance e que já tem resultados aí fantásticos, mas tem um pessoal também que ainda precisa, né, de um empurrãozinho, né? E onde que entra aí o fator, como que você enxerga a importância desses líderes que talvez não tiveram um treinamento adequado, que não foram preparados, né? Foram julgados, começaram a ter resultado, foram julgados, aí a gente vê também isso, até a questão de muitas startups também, mas não tiveram e não tem ainda essa bagagem, né, corporativa. Eles fazem acontecer, né? Como que você enxerga isso? É importante mesmo para essas pessoas que já estão tendo resultados em startups, que são esse pessoal dessa geração aí imediatista. É importante, na tua visão, que todos passem também por um treinamento de liderança? Me fala um pouquinho, qual é a tua visão sobre isso? Muito bom, porque assim, primeiro de tudo, para quem está assistindo a gente ou vai assistir depois, inclusive, é entender que assim, qualquer habilidade que você queira aprender, ela é treinável, e liderança é uma delas. Só que eu costumo falar que existe, para você aprender sobre liderança, você precisa dar um passo anterior, que é você, para mim, existem 3 níveis de liderança, eu vou explicar eles aqui antes de falar da importância de um treinamento. O primeiro deles é a autoliderança, que a gente tem que falar de autoconhecimento. Você não consegue liderar um time se você não tiver autoconhecimento. Começa por aí. Então, autoconhecimento, ou seja, autoliderança, é a base de tudo. Segundo, para você liderar nos negócios, anteriormente você tem que liderar no seu ecossistema, ou seja, você tem que liderar no seu lar, você tem que liderar em onde você participa, aí nos seus grupos de amigos, sei lá, nas suas comunidades, enfim, onde você precisa liderar. E somente por último, nos negócios, você vai liderar, ou seja, você lidera você lidera o seu lar, o seu ecossistema, e depois você lidera nos negócios. O problema é que a maioria do que a gente vê no mercado hoje, a pirâmide está invertida, ela está de ponta cabeça. Ou seja, a gente coloca as pessoas para liderarem nos negócios, sem antes as pessoas nem saberem quais são os propósitos delas, nem saber se realmente elas têm afinidade em liderar pessoas, nem saber se elas têm visão estratégica sobre aquilo, nem saber o que elas querem da vida, literalmente. Ou seja, as pessoas querem resultado, uma ânsia insana de ter resultado, de obter muito mais. E nesse meio do caminho existem outras pessoas, porque sempre que você se coloca numa posição de líder, né? E aí eu quero já deixar desmistificado que liderança não tem nada a ver com cargo, tá, gente? Liderança tem a ver com mentalidade. Então você vai achar talvez pessoas de 20, 25, 30 anos que realmente são exemplos, que são motivadores para outras pessoas, assim como você vai achar pessoas com mais de 40, 50, 60 ou muito mais também que são líderes. Mas isso tem a ver com a mentalidade, não com o cargo.
E eu quero dizer, não tem como, tá, Fabi, a gente construir um treinamento de liderança se a pirâmide estiver de ponta cabeça. Se você estiver falando só em ferramentas de negócio, se você estiver falando só em ferramentas de feedback, de formação, de alta performance, isso provavelmente vai gerar até resultado dentro da empresa por um período de tempo, mas isso vai, inclusive, criar aí relações que não são saudáveis ou não são de longo e médio prazo aí. Isso não vai sustentar. Então, se você quer literalmente aprender sobre liderança, cria uma escadinha. Aprende sobre você, aprende sobre o seu ambiente e depois aprende sobre negócio. Esse é o caminho correto de ser seguido. Nossa, Richard, muito bacana, tá? Porque se você está acompanhando o Richard Eiras aqui no programa Siga-me, faça que nem eu. Porque eu estou aqui aprendendo muita coisa, estou com meu papel e caneta, mas se você é da área digital, não tem problema, pega o seu celular, faz as suas observações, as suas anotações, mas eu sou do tempo de papel e caneta, então eu gosto mesmo de escrever, e eu não sei, para mim eu reforço mais até o aprendizado escrevendo. Então, você está falando aqui pontos interessantes, né? Da questão do autoconhecimento e da autoliderança também, que são 2 itens, né, que você colocou, e eu acho que, assim, nesse item faz super sentido, né? Agora, Richard, você que traz, assim, né, um conteúdo de leveza, um conteúdo no LinkedIn, né, que a gente se diverte e que traz uns insights. Olha, eu já vi muito vídeo motivacional que você coloca, e alguns super emocionantes, e a gente passa a se colocar ali naquele lugar, né, naquela situação, e alguns assim me chamaram também bastante atenção. Mas uma outra coisa que me chama atenção no seu perfil é porque eu quero conhecer esse tal de Dino-chefe que você tanto fala desse Dino-chefe. Olha ele aí, gente. Me fala, qual é a sua associação do Dino-chefe no mundo corporativo? Richard, eu adoro isso. Muito bom. Assim, tem um pessoal, inclusive, que me joga pedra, me bate lá no LinkedIn lá, porque acredita que essa figura do Dino-chefe tem a ver com as pessoas de mais idade. Então, você que está me assistindo, pelo amor de Deus, para com essa mentalidade. Na verdade, o que eu falo lá, que esses Dino-chefes são essas pessoas que têm uma mentalidade jurássica e que estão paradas lá no passado. Mas para estar parado lá no passado não significa que você tem que ter muita idade. Por quê? Porque tem pessoas, inclusive, de 20, 25 e 30 anos que eu conheço que tem uma mentalidade totalmente ultrapassada, totalmente uma mentalidade de poder e controle, que quer conquistar as coisas através do eu mando, aqui eu sou o chefe. Isso não funciona. Ou seja, você cria aquele ambiente tóxico, aquele ambiente desagradável, aquele lugar onde você não pode participar, e sim você tem que obedecer. Então, essa figura do Dino-chefe eu trago muito dentro dos posts para ilustrar esse tipo de perfil que ainda está no mercado, e infelizmente ele não foi extinto, tá? Assim como os dinossauros, ele não foi extinto. Não foi extinto. Ele está aí. Ele está aí em pequenas empresas, em médias empresas, em grandes empresas, em multinacionais, em startups, está aí para todo lugar. Então, o pessoal acha que só está numa empresa tradicional, numa empresa familiar. Não, está espalhado por todo lugar. Por quê? Porque tem pessoas que, infelizmente, eu sempre falo, o dinheiro e o poder, ele não muda as pessoas, Fabi. Ele só potencializa aquilo que a pessoa já era. Então, a pessoa que ganhou dinheiro na vida dela, ou ela ganhou uma cadeira, ganhou um cargo, ela só vai começar a mostrar os dentes ou mostrar tudo aquilo que ela já era. Ela só não tinha os recursos disponíveis para ela demonstrar realmente o seu perfil. Então, é muito ruim a gente ver uma pessoa, independente da idade dela, quando chega numa posição onde ela deveria ser o exemplo, onde ela deveria ser inspiração, onde ela deveria praticar a humildade, a empatia, a escutatória, a pessoa chega e só quer mandar, só quer determinar. Então, essa figura do Dino-chefe, ela ilustra totalmente o oposto do realmente um líder, tá, Fabi? Exatamente. E um ponto importante, né? Porque como você usa, né, de uma forma assim leve, né? Porque é uma forma leve, né, divertida, de você estar levando isso até para o mundo corporativo mesmo, né? Até por conta, né, do número de pessoas, né, que te segue, que te acompanha. E aí a gente está incluindo também diretores de empresas, CEOs, presidentes que acompanham também, né, o seu conteúdo. Porque o LinkedIn hoje tem isso, né, Richard? A gente hoje não está mais limitado, né, com o organograma. Não estamos limitados ao organograma. É uma rede livre.
E aí a gente tem muita visibilidade, porque a gente tem, né, pessoas aí, né, de diversos níveis dentro da empresa que acompanham tudo isso. E, de certa forma, isso pode ser também um insight bacana. Agora, a questão também que eu vejo do DinoChef, não sei se você vai concordar comigo, mas da importância de você estar levando, né, dessa forma, é que isso pode estar alertando muitas pessoas que estão, né, nessa posição e ele se enxerga, caramba, eu estou sendo assim. Isso pode estar levando para essas pessoas, como pode também estar despertando, principalmente no mundo que a gente está vivendo muito, o burnout, né? Que na verdade sempre existiu, mas não tinha esse nome, né? E possa ser também, né, isso já deve ter acontecido com você, e eu vou te falar o porquê, mas isso pode estar despertando também em pessoas que estão aí, né, com os seus dinochefes aí, tratando, de repente, de uma forma errada, de repente confundindo as coisas, ainda, né, a gente tem muitas questões voltadas ainda, né, para aquele chefe ainda que ele é que manda, e a pessoa está ali literalmente escutando aquilo tudo e acaba se sentindo mal e começa a ter sintomas aí que precisa se afastar, e até sintomas de burnout mesmo, né? Que é o próprio incômodo, né? Aquele sentimento que existe por conta, relacionado ao trabalho mesmo. E isso está aumentando muito, né? Pelo número, né, com certeza você conhece muitos psicólogos, da mesma forma que eu conheço muitos psicólogos, e a gente também vê muita matéria nas redes sociais e no próprio LinkedIn falando também de burnout. Eu sou a prova, não porque eu vivi, mas o meu marido teve burnout, e é muito difícil, porque o burnout leva a pessoa a uma depressão e leva a casos, inclusive, muito graves. Então, Fabiana, eu admiro demais quando você coloca esse tipo de conteúdo, porque eu tenho certeza que está despertando em muitas pessoas, né, até ou provocando até, na verdade, uma melhoria de relacionamentos entre chefes, entre líderes e entre liderados, né? Então, eu admiro demais isso em você, porque eu tenho certeza que está agregando para muitas pessoas. Mas já aconteceu de você fazer um post, a pessoa não comentar e te chamar do privado e fazer algum comentário do que está passando? Já aconteceu isso com você? Acontece todos os dias, eu diria, tá? Porque, assim, antes de mais nada, eu quero falar para as pessoas que estão assistindo a gente que, assim, muita gente me pergunta assim, nossa, Richa, hoje você tem, assim, um monte de conhecimento, você consegue lidar com várias situações, você fala do DinoChef, mas no passado, né, eu já fui também um DinoChef, tá? Por quê? Porque eu já trabalhei 10 horas por dia, 12 horas por dia, 14 horas por dia, já levei trabalho para casa, já fiquei insano, tá? E em alguns momentos, inclusive, a gente é tão pressionado a dar resultado que a gente acaba tendo abordagens que não são as mais corretas. Por isso que é importante a gente ter a questão do autoconhecimento. A gente tem que estar com o alerta sempre ligado, porque hoje eu falo para as pessoas, e não tenho nenhuma vergonha de falar isso, eu prefiro quebrar regras que quebrar princípios e valores. Meus princípios e valores não são mais negociáveis, tá? Sim, Por quê? exatamente. Porque se dentro da empresa você tem regras, você tem compliance, isso não significa que você vai tacar fogo na empresa, tá, gente? Não é isso. Mas significa que muitas vezes você vai ter que fazer coisas dentro da empresa que vão contra seus princípios, contra seus valores. Ou você aceita em bola e seco, e muitas vezes você faz isso, porque você precisa do cargo, você precisa da posição, você precisa da grana, porque você está sendo remunerado por aquilo. Exatamente. Só que o fato de você fazer isso, você está gerando um mal muito grande para você e para todas as pessoas que estão do lado. E uma incapacidade imensa que as pessoas têm hoje é de ouvir as outras pessoas, Fabi. Quando alguém chega e fala para você, Fabi, aquela abordagem sua não foi legal. A forma com que você comunicou naquela reunião não foi legal. Fabi, você está mandando um e-mail fora do horário aqui, isso não está legal, você está invadindo o meu espaço. Eu já fiz isso, não me orgulho disso, mas eu já fiz. Mas eu trouxe clareza para a minha vida que, cara, isso não faz bem para mim, isso também não está fazendo bem para as pessoas que trabalham comigo. Então, uma grande dificuldade que eu diria hoje das pessoas que estão no mundo corporativo e fazem isso, não é delas identificarem, porque elas identificam, só que elas não reconhecem que precisam melhorar. E, de novo, não dá para você curar quem não quer ser curado, isso é fato. Tá? Provavelmente já teve alguém que estava gripado, não queria tomar o remédio. Provavelmente já teve alguém que precisava tomar uma injeção, não queria tomar uma injeção. Então, da mesma forma, se tem um profissional que ele está
doente, ele está mesmo, ele precisa ser tratado, só que ele precisa aceitar isso também. E muitas empresas até investem em treinamento, investem em reciclagem, investem no profissional, porém o profissional vai para o treinamento e fica lá respondendo e-mail. Ele vai para um treinamento e fica mexendo no celular, ele não está focado em aprender, e não está focado na mudança. Então, eu diria que, assim, para quem está passando por isso, ou está numa posição hoje onde tem pressão, onde você talvez perdeu um pouco dos seus princípios e valores, e não é nenhum problema você reconhecer isso, você precisa olhar para dentro, porque hoje a gente tem uma capacidade imensa, tá, Fabi? Isso é muito ruim, de olhar só para fora, mas a gente tem uma incapacidade enorme de olhar para dentro. A partir do momento que você tem pessoas que dependem de você, e não são só as pessoas que trabalham na sua empresa, e você literalmente se reconhece e começa a olhar para dentro, como ser humano, e começa a identificar que tem coisas em você que podem ser melhoradas, essa parte da liderança dentro dos negócios, ela vai começar a gerar resultados de forma mais automática, de forma mais leve, de forma mais tranquila. Agora, só dar pancada, só pressionar, uma hora ou vai explodir para o seu lado, ou vai explodir nas pontas que são com seus colaboradores. Isso é muito ruim, tá? Nossa, isso é péssimo, né? E qual é a sua percepção? Você acha que falta mais clareza hoje dentro das empresas, mais comunicação? Porque a comunicação é a base, né, de tudo. Mas na sua percepção hoje, né, dentro do mundo corporativo, dentro do que a gente vê, né? Você até vai falar um pouco depois, né, fazer spoiler aí dos seus treinamentos, mas hoje o que você percebe? Falta essa clareza, falta comunicação, falta diálogo. O que está faltando? Está faltando alguma coisa para que tudo isso possa ser alinhado. O que está faltando realmente dentro da sua visão nas organizações para que isso possa ser disseminado? E a gente não está falando só top-down, a gente está falando mesmo de todas as bases, né? Desde a base operacional, a base, enfim, né? Estratégica, a tática operacional, mas na sua percepção, o que realmente você vê que é um gatilho que isso aqui está realmente faltando nas organizações? Se a empresa tiver esse ponto aqui, ela vai poder melhorar os seus resultados e os líderes poderão melhorar os resultados de suas equipes. Eu vou dar duas dicas, uma para quem é líder e uma para quem é liderado. Para quem é liderado, aprenda a perguntar, tá? Perguntas abrem portas, tá? Se você não sabe perguntar no seu trabalho, você vai ser um submisso. Essa palavra é horrível, mas é assim que você vai ser. Você vai ser um submisso no seu trabalho. Por quê? Porque se você não faz perguntas, você não entende o propósito das coisas, você não entende o porquê das coisas. Alguém chega e fala assim, Fabi, faça tal coisa. Aí você fala, tá bom, eu faço. Aí, se você não sabe o porquê você faz, qual é o objetivo daquilo, qual é a intenção daquilo, você vai ser só um repetidor, você vai ser só uma pessoa que vai viver aí na corrida dos ratos, vai ficar repetindo o ciclo. E para quem é líder, precisa aprender a ouvir as pessoas, tá? Mas quando eu falo ouvir, eu quero até mudar o verbo, não é nem ouvir, é escutar, tá? Porque ouvir é só a gente ter a capacidade de interpretar algum sinal. E escutar tem a ver com a gente pegar aquilo de forma genuína, tentar compreender, entender e extrair aquilo. Então tem uma grande diferença, inclusive, entre escutar e ouvir, né? O escutar a gente tem um tempo de qualidade, tem foco e que é realmente de forma genuína entender o que a pessoa está transmitindo. Então o que tem faltado dentro das empresas é que, assim, todo mundo hoje quer falar. Todo mundo hoje quer ter o dom da oratória, ter o dom de fazer uma palestra, ter o dom de fazer uma apresentação, mas dentro de uma conversa, as pessoas elas estão muito mais preocupadas em dar a sua opinião do que entender a opinião alheia. E quando você é líder, você tem um time, você tem muitas pessoas, muitas respostas você não vai ter, e tudo bem. Você não é obrigado a ter todas as respostas, porém, essas respostas elas estão ao seu lado. Então, a gente, como um roteador de internet, eu diria, você precisa estar aberto para que as outras pessoas possam pegar o seu sinal, mas ao mesmo a contraprova, você também precisa estar aberto a receber o sinal de outras pessoas. Então, se você não habilita ali o seu Bluetooth, você não tem pareamento com as pessoas. Você precisa trocar com as pessoas. Então, a gente, como líder, precisa ouvir, e se ouviu e não entendeu, pergunte. E você, como liderado, se está ouvindo o que o seu líder está falando e não compreendeu, de novo, pergunte. Tá? Perguntar é a chave de tudo. E as pessoas hoje, infelizmente, dentro da empresa, se ela tem um dinochefe, ela só recebe ordem e segue ordem, ela não pergunta. Então, ela faz coisas sem sentido, inclusive está virando um especialista em fazer aquilo que não deveria ter sido feito.
o que dói demais, né? Porque você está negociando o seu tempo de vida, tá? Quando eu falo para o pessoal nos meus treinamentos assim, você não está vendendo só a sua habilidade, você está negociando o seu tempo de vida. Todo dia você tem 1.440 minutos e parte dele você está vendendo para uma empresa. Então não tem problema, e é assim que funciona, tá? Mas a gente tem que entender o porquê das coisas, o porquê que eu estou fazendo essa tarefa, por que eu estou nesse projeto, qual que é a minha responsabilidade, o que eu faço, como isso impacta meu time, como isso impacta o meu negócio, como isso vai impactar o meu cliente, como isso vai impactar o cliente do meu cliente. As pessoas não sabem fazer perguntas hoje, entendeu? As pessoas elas não têm uma capacidade nem de perguntar e, por um outro lado, uma grande incapacidade de ouvir também, tá, Fabi? Nossa, agora realmente você aqui já até fechou com chave de ouro com o programa. A gente já pode encerrar, porque agora você já falou tudo aqui, entendeu? Richard, a gente que vem, né, do mundo corporativo, que já, né, passamos já por diversas situações, e eu já passei por diversas situações também muito desagradáveis, e já tive também nesse meu momento de no chefe, mas depois a gente percebe, né? E foi muito importante quando você fala de valores, porque realmente os meus valores também, hoje, eu não negocio. Então, né, essa nossa entrada aí no empreendedorismo e essa nossa ponte, né, com as organizações, com as empresas, levando o nosso conteúdo, passa a ser também muito importante, né? E eu perguntei essa questão do preparo, né, porque foi muito interessante. Hoje eu tive no cliente e nós tivemos 2 demissões. Tá, mas por que 2 demissões? Tivemos uma demissão, aí você vê a questão ainda do despreparo, tá? Tivemos 2 demissões, mas por quê? Né? Os funcionários ainda estão no período de experiência, por que 2 demissões? Eu quis entender essas 2 demissões do meu cliente. E até porque, né, hoje eu trabalho aqui na empresa fazendo toda parte de estruturação de RH, né, a gente faz toda essa análise mesmo de recursos humanos, implanta essa área de RH nas empresas, e recrutamento e seleção e a parte de treinamento. E esse cliente eu estou trabalhando com recrutamento e seleção, e levando cargos operacionais. E uma funcionária ia ser desligada porque passou mal. E a outra funcionária ia ser desligada porque ela fez um comentário que não agradou. Então, assim, né? É por isso que eu pergunto, né? Dá até arrepio, né? A gente escutar um negócio desse, né? Eu falei, bom, a funcionária que passou mal, vamos encaminhá-la, né, para o serviço médico, porque afinal ela passou por todo um exame admissional. Então, ainda vejo muito, sabe, essa dentro das empresas, essa falta assim de cuidado, sabe, nesse lado mais humano, né? Porque as pessoas foram recém-contratadas. E se a pessoa passou mal, tem que buscar o serviço médico. É o serviço médico que vai avaliar. Ela acabou de fazer um exame admissional. E a outra, porque o feedback, né? Onde que está esse feedback para poder essa clareza aí na comunicação do que estava errado, do que eu fiz, do que você fez de errado, você como líder, né, informar para o seu colaborador o que não te agradou, o que essa pessoa fez de errado, porque ela está entrando numa empresa nova, numa cultura nova. E tem muito link, né, o Richard, da cultura da empresa com um despreparo de uma liderança, e está sendo uma mistura doida de tudo isso, né? Como que você avalia um cenário desse, né? E, na sua opinião, o que realmente você melhoraria nesse cenário? Eu já tenho a minha opinião, mas um cenário que eu coloquei que é real, tá? Né? Mas não estou revelando aqui o nome, obviamente, né, do cliente, né? Mas como que você... como é que você... Qual seria a sua sugestão de melhoria para essa situação que eu acabei de mencionar? Primeiro, assim, quem está assistindo a gente deve ter se identificado com alguma situação que já viu, está vendo, ou verá no futuro muito parecido com o que você falou. Por quê? Porque isso é muito comum de acontecer. Tá? Em algumas empresas, e a gente tem que ter clareza, eu vou trabalhar com pessoas que eu não vou concordar 100%, e tudo bem. Eu não preciso concordar com todo mundo, eu não preciso gostar de todo mundo, porém eu preciso respeitar 100% das pessoas. Ponto.
É assim. Tá? Eu posso não concordar com a sua opinião, Fabi, e tudo bem, mas ainda assim eu vou ter respeito. Tá? Se eu não concordar, eu vou trazer argumentos baseados no que eu vi, no que eu estudei, no que eu vivenciei, para contraprova em relação ao que você está falando. Mas não simplesmente, por quê? Hoje a gente tem muito essa questão de viés. Ah, eu olhei para a Fabi, eu não gostei dela. A roupa dela me diz que ela não é uma boa profissional. Ah, eu não gosto de trabalhar com mulher. Eu não gosto de trabalhar com pessoas de idade. Então, existe muito vieses aí no mundo corporativo. Esse é um ponto e a gente precisa reconhecer. Outra coisa, nem todo profissional que você vai trabalhar, ele vai ser 100% páreo com aquilo que você gostaria que ele fosse. E tudo bem. E nem o par que você escolheu para viver, seja seu parceiro ou sua parceira, ele é 100% compatível. Então, por que você quer escolher um colaborador, um funcionário para sua empresa que é 100% compatível com você? Isso não existe. Isso é uma utopia. Tá? Então, as pessoas precisam, primeiro de tudo, entender que as pessoas são diferentes, elas entendem o mundo de forma diferente, elas veem o mundo de forma diferente, elas veem com as lentes dela, não com a sua. Então, eu diria que está faltando, nesse caso, nessa situação que você trouxe, primeiro de tudo, compreensão. De novo, pergunta. Tá? Né? Eu diria até para esse gestor aí, né, esse coordenador, esse gerente, sei lá quem é esse ser humano aí, se ele não teve nunca na vida dele, por exemplo, uma dor de barriga, ele talvez não comeu lá uma coxinha com suco lá que não caiu bem e ele passou mal. Simplesmente ele vai ter um dia lá que não vai ser um dia comum, né? Vai ter um dia de rei e ele vai passar mal. Ele não vai conseguir naquele dia ser tão produtivo quanto ele seria. Talvez ele não consiga nem pegar o carro ou o ônibus para ir para o trabalho. E ele vai precisar se ausentar. Então, faltou os dois lados. Quem está doente, comunicar o porquê, e isso é muito importante, salvo se você estiver realmente totalmente debilitado e não tiver possibilidade de comunicar, mas dá para comunicar, você pede para alguém da sua família comunicar, isso é possível, e por outro lado, a pessoa entender o porquê da ausência da pessoa, qual foi o motivo. E salvo aí se for alguma empresa, for uma contratação CLT, a pessoa apresenta lá um atestado e tudo bem, entendeu? Ninguém vai julgar ela por conta disso. Mas eu diria que falta a pessoa do lado comunicar e outra do lado a pessoa de novo, escutar e também ouvir. Eu diria que assim, tem muita coisa no mundo corporativo, né? E hoje a gente tem falado muito sobre isso, inclusive tem uma pesquisa recente aí que mostra aí que grande parte das pessoas aí, 44% das pessoas aí, tem mudado de empresas só por causa do motivo de não estarem felizes no ambiente de trabalho. E quando eu falo estar feliz no ambiente de trabalho, quando eu falo estar feliz no ambiente de trabalho, não significa que sua vida vai ser um parque de diversões. Não significa, inclusive, eu sou contra o ambiente tóxico, eu sou contra os dinochefs, literalmente, mas eu também quero trazer um pouco de maturidade, inclusive maturidade emocional, para quem está ouvindo a gente. Por quê? Porque o seu ambiente de trabalho, ele não é 100% feliz. E tudo bem, isso não significa que ele é ruim. Nem na vida da gente a gente tem 100% de felicidade, nem quando você vai para um parque de diversões você não é 100% feliz. Então, por que a gente tem falado, inclusive, só sobre felicidade no trabalho? Né, se a gente olhar para o ser humano hoje, aí, existem pelo menos 27 emoções já mapeadas, inclusive, tá, que a gente já são conhecidas, e a gente fala só sobre felicidade no trabalho. Por que as empresas não estão investindo também em ensinar os seus colaboradores, seus funcionários, a lidarem com as outras emoções? Porque elas vão acontecer. Você vai ficar frustrado, você vai ficar com raiva, você vai ficar decepcionado, você vai ficar putaço lá no seu trabalho, e você não vai ficar feliz naquele dia. E se isso acontecer eventuais vezes no seu trabalho, é comum. Por quê? Porque a pessoa que eu me tornei, que você se tornou, você só se tornou porque você teve fracassos, você teve erros, você teve decepções, você soube lidar com isso. Então as pessoas elas estão se distanciando dos problemas, e o problema é uma forma de aprendizado, inclusive, e elas estão querendo um mundo perfeito, que é um mundo só feliz. Eu sou a favor da felicidade no trabalho, eu sou a favor de você ter um propósito naquilo que você faz, você trabalhar com pessoas que são competentes, que têm afinidade com você, que têm valores e princípios como você, mas eu também sei que vai ter um dia que eu estou trabalhando com a Fabi, por exemplo, e aquele dia não vai ser tão feliz. E não é porque não tem um dia feliz que vai ser uma semana ruim, e não é porque eu tive uma semana ruim que o mês vai ser ruim, e não é porque eu tive um ano ruim, né, o mês ruim que o ano vai ser ruim, não é porque eu tive um ano ruim que a minha vida vai ser ruim. Então, a gente tem que entender também que falamos de felicidade no trabalho, mas vamos ter também maturidade de entender que nem sempre vamos estar felizes. E precisamos aprender também a gerir aí as outras emoções e as outras situações, tá, Fabi? Nossa, Richard, e como é importante, né? Essa questão voltada para as emoções.
eu vejo muito isso, né? Uma união, né? De muita informação e desse preparo, né? Emocional. E voltando à questão do autoconhecimento, que foi o primeiro ponto, né? Que você passou, né? Aqui para gente, né? Quando você fala, né? Dos três pilares e você fala do autoconhecimento, né? Que é, né, começar a gerir, né? Gerir a si mesmo. E eu vejo muito isso, sabe? Nas organizações, o quão importante é fazer com que essa empresa realmente, ela até mesmo, ou no processo de contratação, ou no processo que já existe interno, antes de provocar até uma demissão, né? Fazer uma análise comportamental, uma análise de liderança, entender quais são realmente, né, essas competências, essas habilidades, uma roda mesmo de competências, e quais são realmente os pontos fortes desse líder, quais são realmente os pontos de melhoria desse líder, como que a empresa pode avaliar seu time. Então, hoje eu percebo muito isso, muito forte nas empresas que ainda não estão preparadas, que ainda acham que só avaliar o currículo, ou manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou está aqui, ó, as tuas tarefas estão aqui. É isso que você quer. O que a empresa precisa é fazer. Mas somos pessoas. A empresa é composta por pessoas. E se não tiver esse bom entendimento, fica tudo muito difícil. E o líder, ele precisa conhecer esse time, ele precisa entender quais são as características. Por que determinado funcionário tem o mesmo treinamento, recebe o mesmo treinamento, mas não performa? O que está acontecendo com ele? Entender quais são as habilidades dessa pessoa. Agora, o líder que ainda não compreender isso, né, aí realmente vai ficar muito difícil ter uma liderança mais assertiva. Né? Você concorda? Qual é a sua avaliação em relação a essa análise, né? Do autoconhecimento, tanto do líder, mas esse líder também conhecer a equipe para poder gerar mais resultados. É extremamente importante. Por que uma empresa contrata a Fabiana? Para dar resultado. Ponto. Ninguém vai te contratar só para você ir lá a passeio. Jamais. E qualquer líder ou qualquer colaborador que seja liderado, ele também tem que ter clareza que ele está numa empresa para dar resultado. Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer é maturidade para as pessoas, que é no sentido assim, ó, com adultos, conversas adultas. A gente tem evitado no ambiente corporativo, em prol de muita coisa, de falar daquilo que realmente a gente precisa falar, que é dar resultado. Todo líder e todo liderado, ele tem um propósito dentro da empresa, ele não está sendo pago só para ir lá passear ou está ficando remotamente na casa dele só para ficar lá no computador, não, ele está lá para dar resultado para a empresa e para o cliente daquela empresa. É isso que a gente tem que falar sempre. E como que a gente tem que fazer isso? Fazendo bons acordos de trabalho. Então, um bom líder, ele tem que saber quais os objetivos daquele projeto, quais são os prazos, quais são os recursos, tem que saber tudo isso e saber de como distribuir isso para a equipe. E quando distribuir isso para a equipe, saber a capacidade de execução de cada um é muito importante. E saber a capacidade de comunicação é muito importante. Saber em qual cadeira colocar cada pessoa é muito importante. Então, quando a gente fala de uma análise comportamental ou uma análise de habilidades, se você conhece cada liderado, é como se você conhecesse um time, pegar uma analogia de um time de futebol, e se colocasse a pessoa que é canhota do lado certo, a pessoa que é destra do lado certo, a pessoa que tem afinidade para jogar no gol, você colocasse no gol. O problema é que a gente quer, pelo um achismo, né, até por um viés, olhar lá no currículo da Fabi e falar, acho que a Fabi ela vai se dar muito bem lá no financeiro. Eu vi aqui, ela vai ter que se dar bem no financeiro. Só que nem perguntei para a Fabi, em que posição que você gosta de jogar? Então, o fato de perguntar também para as pessoas que são lideradas é uma sabedoria do lado do líder. E é tão simples que você perguntar para a pessoa aonde ela se destaca mais. Eu diria que nesse momento, quem está assistindo a gente, inclusive, talvez até se identifique com isso que eu vou falar, existem pessoas sofrendo, não tem outra palavra, está sofrendo dentro das empresas. Por quê? Porque o chefe dela, o gestor dela, o coordenador dela, está tão focado em desenvolver os pontos fracos dela, que ela está se sentindo uma inútil, está se sentindo uma incapaz,
Por quê? Porque ela tem um monte de coisa boa, um monte de habilidades, de pontos Exatamente. fortes, um monte de coisa, inclusive no passado, que ela já teve sucesso nos projetos, que esse bendito desse gestor aí, esse Dino aí, se ele olhasse para essa capacidade da pessoa, talvez um pequeno movimento, talvez colocando essa pessoa numa outra função, numa outra atribuição, num outro cargo, ou dentro de uma outra posição, dentro do mesmo projeto, ele teria muito mais resultado. Então, existe uma incapacidade imensa também da gente perguntar para os nossos liderados aí o que realmente eles se identificam, mas também de olhar para as pessoas e falar, cara, ela é muito boa nisso, vou colocar ela aqui. Ela já teve sucesso num projeto passado e teve resultado, então vou colocar ela nesse projeto para fazer algo muito similar. Então, as pessoas elas focam demais naquilo que é ruim, ou seja, nos chamados pontos fracos aí da matriz SWOT, foca demais naquilo e esquece do outro lado. Eu diria que no nosso relacionamento, seja que sou parceiro ou que sou parceira, se você nesse momento você só está focado em olhar para aquilo que é ruim e só quer que a pessoa melhore aquilo, provavelmente seu relacionamento só vai ter atritos, só vai ter confronto, só vai ter conflito. Agora, se você começar a reconhecer as coisas boas, as coisas vão começar a fluir. Então, para só de olhar para o lado ruim, para o lado da sombra, e começa a olhar para o outro lado, que tem muita luz também, tá, Fabi? E caminham juntas, né? A sombra e a luz caminham juntas. Então, Exatamente. a gente tem que realmente começar a ter esse olhar diferenciado. Né? Para você que está chegando aqui, estou aqui com Richard Eiras, no programa Siga-me. A gente está falando sobre liderança, tá? E aí eu vou pedir para o pessoal colocar. Gente, coloca aí a tela aí, rola aí o LinkedIn do Richard Eiras, tá? Richard, fala as suas redes sociais aí, além do LinkedIn. O LinkedIn já está rodando aqui, tá? Mas fala aí sobre as suas redes sociais. Né? Eu queria que você deixasse aqui o seu spoiler aí, se tem treinamento à vista, se já está rolando algum treinamento de liderança. Conta um pouquinho dessa tua programação para quem quiser saber um pouco mais sobre liderança com Richard Eiras. Como é que te acha? Beleza, assim, ó, primeiro, se você entrar no meu site aí, que é www.richardeiras, com H, tá? .com.br, lá vai ter todas as informações e qualquer outra rede social que você me procurar, seja no YouTube, no Instagram, só ir lá e dar um @Richard Eiras de novo, com H, gente, não erra, você vai me achar. Principalmente no LinkedIn, é a rede que eu estou bastante presente, todo dia lá tem conteúdo novo, tem coisas lá sobre liderança, sobre recursos humanos, sobre carreira, então você pode me acompanhar. Se você quiser ser provocado de uma forma positiva, me acompanha lá, tem conhecimento aí sendo compartilhado diariamente. Para as empresas aí que querem também treinarem aí os seus líderes, e aí uma coisa muito diferente que eu falo sempre para as pessoas, os treinamentos que eu ministro, eles não são só para líderes, eles são para todas as pessoas da empresa. Por quê? Porque se você estiver focado só em formar pessoas para serem líderes naquelas posições ditas como liderança, sua empresa vai ser, ao longo do tempo, ainda muito tradicional ou muito de poder e controle. Por quê? Porque realmente a pessoa que é um líder, ela tem que aprender a delegar, ela tem que aprender a distribuir. Se a empresa realmente quiser crescer, ela tem que formar novos líderes em todas as posições da empresa. Então, mesmo aquelas pessoas que são cargos operacionais, como o pessoal chama dentro da empresa, quando eu dou um treinamento de liderança, ela pode participar. Por quê? Porque essa pessoa, de novo, mentalidade. A gente quer desenvolver a mentalidade dela e não desenvolver o cargo dela. Porque o cargo dela é muito simples a gente desenvolver, é só a gente escrever lá quais são os papéis e responsabilidades, quais são as ferramentas que ela precisa usar. Isso é simples demais. Mas desenvolver a mentalidade do colaborador é algo muito difícil. Então, eu diria que quem quiser, quem estiver assistindo, vai em alguma das redes sociais, me chama lá e quiser treinar a sua equipe para ser uma equipe que lidera e não só os líderes, é só me chamar aí, a gente vai trabalhar junto. Nossa, que máximo, tá? E eu, inclusive, eu quero conversar com você sobre isso. Olha, negócios aqui no ar, ao vivo, hein? Tá? Opa, Quero conversar com você bora! ainda sobre isso também, né? Mas fora daqui do ar a gente conversa um pouco mais, tá? E, gente, o tema de hoje é um tema tão forte, um tema tão importante, porque quando a gente fala de liderança, a gente está falando, né, da sua autoliderança. O próprio Richard já deixou isso muito claro, e a gente precisa estar assim,
muito envolvido. Seja para você que é empreendedor, porque você também precisa liderar a si mesmo, liderar os seus negócios, porque também não é fácil para você que está empreendendo, para você que está começando, para você que já é um empreendedor, para você que está começando nesse universo agora, não é fácil. Então, a importância desse autoconhecimento, de você entender quais são realmente as suas características, e nisso, então, o Richard tem total competência, habilidade, capacidade para poder executar esse tipo de trabalho também com você. Então, um ponto fundamental é você se autoconhecer, para que você possa gerar resultados para o seu negócio, para que você possa fechar mais clientes, para que você possa entregar, né, resultados importantes para o seu cliente, e seja você no mundo corporativo, seja você no mundo dos negócios, seja você no seu empreendimento, como é um assunto que abrange muitas áreas, mas o autoconhecimento ele passa a ser a base e passa a ser fundamental para qualquer coisa. Sem isso, você não tem o norte, você não tem um caminho que você consiga trilhar se você não trabalhar e não desenvolver a si mesmo e começar a desenvolver também as suas equipes. Eu sou Fabiana Vaz, mentora de LinkedIn para negócios, especialista em RH. Estou aqui todas as quartas aqui na TV Ondas Play, às 19 horas, no programa Siga-me. Estou aqui com Richard Eiras e foi, assim, um prazer. Richard, a hora voou, já são, assim, praticamente 7:50. A gente vai chegar daqui a pouco com Helenita Pereira, e tem o programa Seja Você na Real. Daqui a pouco, eu tenho certeza que ela está me ouvindo agora, e daqui a pouco a Helenita está chegando aqui. E a TV Ondas Play, para quem está chegando agora, você pode assistir tanto no site, né, www.tvondasplay.com.br, ou você pode baixar também os aplicativos na sua Smart TV ou também no seu celular, usando, né? Você pode entrar no aplicativo, por exemplo, do seu celular, você pode entrar na Soul TV, você pode entrar na Amazon, você pode entrar na Roku, e a partir desses aplicativos, basta você entrar TV Ondas Play, faz uma busca, TV Ondas Play, vai encontrar o aplicativo da TV, que vai estar lá, né? Uma TV por streaming, diversas estarão lá, mas você vai procurar TV Ondas Play. E tem novidade, porque a TV Ondas Play também está em parceria com a TV Ondas Play Luso Brasileira, e a gente vai estar também em Portugal. Então, vamos acompanhar toda a programação que vai acontecer. Em breve estaremos, né, apresentando, já é spoiler, em breve estaremos apresentando também o programa diretamente de Portugal. Então, vai ser muito bacana. Acompanhe toda aqui a nossa programação. Richard, e aí você falou, né, da sua programação. Hoje você tem um programa específico de liderança? Me fala um pouco. Sim, tenho. Inclusive, em breve aí, a galera vai ver muito barulho aí, né, na internet, que chama um programa que chama Lidere-se, inclusive, tá? E esse programa, ele é voltado... é o primeiro programa de liderança que não é somente para líderes. Ele é para qualquer função, para qualquer cargo dentro da empresa. Que bacana. Tá? E aí, eu quero participar, hein? E um dos princípios dele, de novo, é a questão de autoconhecimento, né? Trazer isso primeiro como um pilar. Você não consegue construir uma casa começando pelo teto. Então, não adianta você, nos seus negócios, ou se você faz parte de um negócio agora, como líder, você querer cobrir primeiro, se você ainda não tem o alicerce feito, se você não tem as colunas feitas, não adianta você ter o teto pronto. Então, a gente precisa seguir a ordem cronológica das coisas, né? Então, a gente precisa respeitar isso. Inclusive, muitas pessoas, né, que estão hoje dentro de empresas, elas precisam aceitar que elas precisam de ajuda. Essa é a grande sacada. Não adianta as pessoas quererem desenvolver habilidades se elas não aceitam mudar. Então, assim, para que você possa realmente... no seu celular, né, você precisa instalar alguns aplicativos antigos, daí o que você não está em uso na sua mentalidade, e começar a instalar os novos aplicativos e atuais que fazem sentido para o hoje e para o seu futuro. É isso que eu sempre falo para as pessoas, tá, Fabi? Nossa, Richard, que bacana. Richard, realmente a gente tem assim, né? É um tema vasto, porque envolve muitas áreas, né? Como você mesmo disse, a gente tem toda a parte, né, voltada para autoconhecimento. A liderança não é somente para líder, mas sim, né, para toda uma empresa que precisa se unir, né, com foco, com propósito, com objetivo, porque se as empresas criam aí, né, missão, visão e valores, eu acredito que isso não pode ficar solto ou somente criar por criar. A empresa precisa fazer daquilo
o seu norte, precisa fazer daquela visão, né, o impacto que ela vai gerar, né, para os seus negócios, seja para sustentabilidade, seja agora com foco em ESG, que está tão em alta. E falando em ESG, a gente tem toda quinta-feira a Jornada ESG com Carlos Camargo, aqui na TV Ondas Play, programas imperdíveis com muito conteúdo para você que ainda não está por dentro do que é o ESG. Então, faça um convite para vocês acompanharem a Jornada ESG toda quinta-feira com Carlos Camargo, aqui na TV Ondas Play também. E é isso. Então, assim, são pontos tão importantes, né? Porque hoje o próprio empresário, o empreendedor, ele precisa ele precisa realmente estar assim aberto a todas as possibilidades que existem para que o negócio realmente dê certo. E não é só mais a questão da certificação, ISO 9000, não é só isso, porque hoje em dia tem tantas certificações, mas não basta, né, Richard, uma empresa hoje ser certificada, que muitas estão preocupadas em ter a certificação, né, seja ambiental, seja a de qualidade, se ainda internamente a gente ainda tem questões que precisam ser resolvidas em relação à liderança. Você não acha? As pessoas elas estão muito mais preocupadas em obter algo que valide algo. Eu acho que, assim, dependendo das empresas, dependendo do que a empresa realmente precisa ser certificada, só que ela foi certificada, ela vai precisar de pessoas para continuar tendo aquela certificação, para manter aquela certificação viva, são as pessoas que vão manter. Por exemplo, você tira uma certificação ISO. Quem que vai manter aquela certificação? As pessoas que seguem os processos, as pessoas que garantem que aquilo vai ser perpétuo, que aquilo vai ter uma longevidade. Mas, assim, se as pessoas não entenderem sobre gente, sobre pessoas, algum momento isso vai dar problema, tá? Então, eu diria que, assim, se as empresas querem realmente investir nos seus negócios, invista nas pessoas. Mas as pessoas também, elas têm que ter uma clareza, e eu sempre falo isso, que, assim, a empresa, ela não é responsável pela tua carreira. Você que está me assistindo, inclusive agora, entenda de uma vez por todas. Nem a empresa que você trabalha, que você está aí há 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20 anos, ela nunca foi, nunca será, nem hoje, nem no futuro, responsável pela tua carreira. O responsável pela tua carreira, você que está assistindo a gente, é você. Então, se a empresa não está investindo, você pode ir lá e negociar com a empresa, talvez, dela criar um programa de capacitação, dela contratar a Fabi, dela contratar o Richard, para investir em capacitação dentro da empresa. Você pode ir lá fazer isso. É uma parceria que a empresa vai fazer com você. Mas você é o responsável por investir na sua carreira. E tem um monte de profissional nesse momento que terceiriza a sua carreira ou para a empresa ou para o seu gestor. Está totalmente errado. Entendeu? É uma falta de responsabilidade com a tua vida, e a sua carreira, ela só é um pedacinho da tua vida. Ela não é sua vida inteira. Existem inúmeras outras áreas da sua vida. O que você faz hoje, eu sempre falo para as pessoas assim, ó, escrevem no papel por que você faz o que você faz. Qual que é o motivo? É ótimo isso, hein? E olha que vai ter gente que ainda vai ter dúvida, hein? Porque responder esse tipo de pergunta não é fácil. Por que você faz o que você faz? Muita gente vai responder assim, pelo dinheiro. E tá tudo bem, o dinheiro é muito bom. Mas por que você quer o dinheiro? Para você guardar, para você se sustentar, para você ter experiência. Você precisa ter clareza do porquê das coisas, porque, de novo, pergunte. Mas tem muita gente que não sabe por que faz aquilo que faz. Tem muita gente limitada, acreditando, inclusive, que só tem uma carreira. Hoje a gente não tem uma carreira, você tem múltiplas carreiras, né? Eu sou treinador de liderança, em algum momento eu sou gerador de conteúdo, em algum momento eu sou escritor, em algum momento eu sou palestrante, em algum momento eu sou técnico em alguma coisa. Então você tem inúmeras carreiras hoje. Então você que está assistindo a gente acredita que eu só sou auxiliar de alguma coisa. Não, você pode ser um monte de outras coisas. Você pode ser conteudista, você pode ser palestrante, você pode ser, enfim, um monte de coisa. Pode ser vendedor, pode ser o que você quiser. Então entender que, assim, você tem, claro, algo que você faz muito bem, mas você tem muitas outras áreas que você pode atuar. E as pessoas precisam entender, de novo, a carreira é sua, a empresa ela pode ser uma parceira, investir, fazer uma parceria, inclusive, para treinar você, mas não esqueça disso, que a responsabilidade maior de ter sucesso na tua vida, ela é única e exclusiva sua. Sem dúvida, Richard. E para você que está aí acompanhando, que para você, principalmente que está aqui no Rio de Janeiro, a gente já está
encerrando, já está no finalzinho aqui do programa Siga-me. Vou deixar um convite para você, tá? Me acompanhe no Instagram, Richard. Bota aqui, vou pedir para o pessoal botar teu Instagram, @RichardEiras, não é isso, Richard, o teu Instagram, né? @RichardEiras, vou pedir para o pessoal colocar aqui uma tarja, tá? O meu Instagram, vou pedir para você também, né? Me acompanhar. E ele botou aqui. Faça esse convite para você me seguir no Instagram, @FabianaVaz, _oficial. Meu LinkedIn é Fabiana Vaz. Para você que está no Rio de Janeiro, setembro, fica ligado, Imersão TRP. Treine bem, recrute melhor e produza mais. Então, todas as dicas técnicas para você elaborar todo um plano de treinamento para sua empresa, aprender a recrutar corretamente, usando, inclusive, a ferramenta que é o LinkedIn, e aí entender como que a gente vai unir tudo isso e você vai ter mais produtividade nos seus negócios. Imersão TRP vai acontecer em setembro, aqui no Rio de Janeiro. Richard, você é um convidado, né, para vir no Rio de Janeiro, para essa imersão. Eu sei que você está em Assis, em São Paulo, mas, né, vamos falar sobre isso. Você já tem aí uma participação que você ainda nem sabe, que eu vou falar ainda com você. Mas eu quero te agradecer demais e estamos nessa reta final aqui e pedir para você deixar aí as suas últimas considerações, te agradecendo já de antemão por essa tua disponibilidade de estar aqui no programa Siga-me. É isso, muito obrigado. E o grande recado que eu quero deixar para as pessoas é para elas jamais desistirem delas. É isso. Por quê? Porque, para quem sabe, né, o Richard, a Fabi acabou de falar, o Richard é um cara aqui do interior de São Paulo, estou em Assis, uma cidade de 110 mil habitantes. Hoje eu tenho mais seguidores no LinkedIn do que tem na minha cidade, que é muito engraçado. Porém, aqui do interior de São Paulo, e desse R mesmo, de interior aqui de São Paulo, eu diria que muita coisa eu tenho conquistado. Recentemente, acabei sendo um dos selecionados aí como influenciadores de RH pelo IBEST, uma coisa que eu não esperava, nunca Muito sonhei bom, com isso. parabéns. Recentemente, fui selecionado pelo RH Summit, que é o maior evento da América Latina de RH, como 100 top influenciadores de RH no Brasil. Muito não bom. esperava por isso. Em setembro, vou estar lá em Concórdia, no HJ23, que é um mega evento, palestrando com um monte de gente importante. Então, o que eu quero dizer para você? Não desista de você. Um monte de gente vai te falar que você está no caminho errado, que aquilo que você está fazendo não é legal, que o LinkedIn, inclusive, não é algo que vai te agregar. Isso vai ter um monte de gente falando. Isso aí. Siga os seus princípios, siga seu valor, tenha clareza daquilo que você quer comunicar e o porquê que você quer comunicar. Esteja em constante aprendizado, não é porque eu sei sobre liderança que eu não aprendo com outras pessoas sobre liderança. Todos os dias eu aprendo, sejam em posts, sejam em cursos, sejam em livros. Então, seja uma pessoa que está em constante evolução, em constante aprendizado. E, de novo, jamais desista de você, porque o sucesso na sua carreira depende de você primeiro ter sucesso na sua vida. Nossa, que máximo, Richard. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, até quarta-feira que vem. Aqui, espero você na TV Ondas Play. Um abraço. Tchau, Richard. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Você viu na TV Ondas Play o programa Siga-me com a mentora de LinkedIn, Fabiana Vaz.